Graça e paz. Boa noite, gente. Glória a Deus. Senhor dos exércitos. Tá essa canção pra gente, pra quem for entrando já aí, adorando ao Senhor. Nesse momento devocional. Alma suspira e Graça e paz. Boa noite, Dani Aquino. Seja bem-vinda. Pelos teus átrios. Estamos aqui já adorando ao Senhor com essa canção. Pastora Lucia, boa noite, graça e paz. Estão me ouvindo bem? Estamos adorando ao Senhor com essa canção, Teus Altares. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Irmã Gracinéia, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez, juntos, nesse momento devocional, para adorar o Senhor, para ouvir o que Ele tem para nós. Bem-aventurados Shalom. aqueles que Raimundo, Nanda Filho, Lima Joyce, né? Joyce em Lima, tua casa. sejam bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Talvez você já conheça essa canção, irmão Mário Muito Jorge, mais que mil. Graça e Paz. Só que aqui é uma outra versão, é uma moça cantando, a Raquel O pardal encontrou casa. dessa versão. Pra quem não sabe, esse é o Salmo 84 que está sendo cantado. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Maria meu. Marcela, Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus seja meu. bem-vinda. Lete Rosário, Angeli, Eu te encontrei. glória a Deus, boa noite, igreja, a paz, amém. E vi que não há outro Como eu estava dizendo, estamos aqui adorando o Senhor com essa que canção, se que compare já a tem ti. que é Teus Altares, que é o Salmo 84 cantado, né? Pois o Senhor é sol e escudo, Sobre nós, Ele nos dá graça e glória. dá graça e glória. Ele não nega nem algum aos que andam retamente. Não negará bem algum aos que vivem corretamente.
gente continuar ouvindo essa canção, Eu quero ler encontrei o Salmo 84, você que está com essa Bíblia aí, procurando. abra aí, irmã Josiane, seja bem-vinda, irmão Osés. Eu encontrei Glória a Deus. abrigo, encontrei Diz assim, proteção. o Salmo 84, se você puder abrir, eu vou ler nessa versão, Eu e aí, que é uma versão que eu gosto muito, NVT. Olha como ele diz aqui: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Aí ele continua dizendo: até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho, e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Olha o que ele vai dizer aqui: quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Ele está falando daquela pessoa que habita no lugar do Senhor, que busca os altares do Senhor, que canta louvores ao Senhor. Essas pessoas são felizes. E essas pessoas, quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Aí olha o que ele diz aqui: um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Que essa palavra seja sobre ti. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Seja bem-vindo, Clealice, irmã Viterba, Nayara Pereira. A gente estava lendo aqui os Salmos 84. E esse salmo ele fala muito ao meu coração, irmã Bianca. E eu vou colocar aqui mais uma vez para você ouvir essa canção, que é a versão que a Raquel Kerr está cantando, que é chamada Teus Altares. E assim, quando eu ouço essa canção, eu me lembro de uma oração que eu fazia andando na minha motinha, quando eu morava em Teresina. Eu ia para o trabalho e eu dizia assim, e às vezes as lágrimas rolando aqui dentro do capacete, eu dizia assim: Senhor, eu não tinha motivo para viver, mas agora eu vivo para ti. Que eu não nasci num lar cristão, me converti aos 21 anos de idade. E aí, passei por várias lutas, eu vou até citar aqui algo hoje específico. E eu não tinha um motivo para viver. Talvez tenha alguém aqui que diz assim: não tenho motivo para continuar vivendo. A minha vida chegou num ponto que eu não está sem rumo. E aí eu disse para Deus: mas eu vivo para ti. Parece simples isso, né? Mas aquilo para mim foi um refrigério tão grande. E quando eu leio esse salmo, que fala como é bom, Senhor, estar na tua presença, como é agradável estar nos teus átrios, e que o salmista diz que um dia em tua casa, um dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu me martirizava muito, porque eu dizia: meu Deus, eu só te conheci com 21 anos. Quantos anos eu perdi da minha vida sem te conhecer? Mas quando eu li esse verso, e talvez essa palavra seja para você também, que acha que perdeu muito tempo, que poderia ter conhecido o Senhor. Sim, poderíamos. Mas o Senhor, ele é capaz de remir o tempo. Ele é o Senhor do tempo. E o que ele disse para mim: minha filha, um dia que você passou na minha casa, vale mais, é melhor que 1000 dias que você passou no mundo. Então,
alguns dias que eu passei na casa do Senhor foi como uma vida inteira vivida na presença de Deus. Então, para você que não conheceu a Jesus desde a sua infância e que se martirizava assim como eu, que dizia, meu Deus, como eu perdi tempo, mas o Senhor me trouxe refrigério e disse, eu sou o Senhor do tempo, eu remi o seu tempo. E para você, né, que nasceu na congregação, nasceu na igreja, e às vezes olha alguém, talvez como eu, e diz assim, meu Deus, fulano, não é como eu, como outras pessoas, e diz assim, fulano tem um testemunho poderoso, era isso, era aquilo, e agora serve a Jesus. Eu não tenho um testemunho poderoso, porque eu sempre fui da igreja, eu tô aqui desde que me criei, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, não tenho um testemunho poderoso. Mas sabe qual é o testemunho mais poderoso, irmãos? Aqui, não diminuindo o que Deus fez na minha vida, nem na vida de outras pessoas. Mas o maior testemunho é uma vida vivida diante da presença de Deus. Esse é o maior testemunho. Então, todos nós, diante do Senhor, o Senhor remiu o meu tempo. Para você que nasceu na congregação, é bom estar nos átrios do Senhor, porque uma vida vivida diante da presença de Deus é o maior testemunho. Imagina você poder chegar lá e dizer, eu gastei, eu investi os meus melhores dias na tua casa, Senhor, nos teus átrios, estando comendo o pão da presença, amém? Então vamos aproveitar para a gente fazer uma oração enquanto a gente escuta essa canção, e que você possa acessar os átrios do Senhor, em nome de Jesus, porque hoje eu estou aqui seguindo o curso das águas. Irmão Ribamar, irmã Josiane, seja bem-vinda. Maria Cristina Araújo, seja bem-vinda. Hoje eu estou aqui como alguém que quer voar um pouco mais alto, seguir o curso das águas do Senhor. Senhor dos exércitos, Deus nos faz suspirar e desfalecer. a minha alma suspira e Nós não tínhamos motivos para desfalece viver, Senhor, mas agora nós vivemos para Ti, Senhor. pelos teus átrios. Ainda que às vezes nos percamos, Senhor, na nossa rotina diária, Deus. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Pela Sua meu. misericórdia, Deus, eu sei que o Senhor está nos cuidando. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus Só um dia átrios pode remir tantas coisas, Pai. E um dia vale o Senhor mais que transforma mil, muito mais que mil. Um milagre no nosso interior, no nosso caráter, Jesus. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor,
olhar para o teu monte, e vi que não há nós podemos olhar para ti, Senhor. não há outro que se compare a ti. Nós não tínhamos motivos para viver, mas nós vivemos para ti, Senhor. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória, Lugar de refúgio em ti. não negará bem algum aos que viverem corretamente. Nossos filhos, o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Eu encontrei teus altares, encontrei teus altares. Já somos maduros, não precisamos adentrar o teu coração. Encontrei você, Nos Jesus. ajuda a nos debruçar, Senhor, com o coração rendido a ti. Eu encontrei tudo que eu Nesta estava noite. Que não seja eu, Deus, porque se for de mim nada de bom sai, Pai, mas que o teu Santo Espírito Eu encontrei possa falar ao nosso abrigo, coração nesta noite. encontrei Em proteção. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu encontrei teus sei o que que é. altares. Minha cunhada Laiane, seja bem-vinda. Te amo. Taciara, seja bem-vinda. Eu estava aqui falando dessa canção e aí comecei a falar um pouco de... Calinto vai falar só de ti nessa live. Irmãos, se tiver alguma coisa que eu puder testemunhar e edificar a tua vida. E eu fiquei, depois que o pastor Charles me desafiou nessa segunda-feira a estar com vocês, eu fiquei perguntando o que eu podia trazer, né? E me vieram alguns textos e me vieram algumas coisas ao coração, mas não me veio aquela mensagem pronta. E do louvor dessa lei, glória a Deus. Mas como eu dizia, eu me lembro muito de quando eu comecei a minha caminhada cristã. Eu ia para o trabalho, trabalhava numa concessionária de caminhão, e lá eu ia, às vezes quando eu ia de ônibus eu ia orando, e quando eu ia na moto, quando eu comprei minha motinha, eu ia na motinha orando, e eu dizia: Senhor, eu não tinha motivo para viver, mas agora eu vivo para ti. Aí você diz assim: Kaline, mas como assim tu não tinha motivo para viver? Seja bem-vinda, Jussara. Como assim tu não tinha motivo para viver? Muita gente aqui com certeza não me conhece, a não ser minha cunhada. Tem mãe, você tem pai, uma família que te ama, que te educaram, te deram boas escolas, né? Me oportunizaram de fazer uma faculdade, fiz uma faculdade pública, me formei, mas e aí, né? E é nessa parte é nisso que eu quero tocar, né? Por que tu não tinha motivo para viver? Na época eu não sabia. Eu só sabia que aquelas coisas não me preenchiam, que isso não me bastava, né? Eu estudei biomedicina, quem não sabe eu sou biomédica, me formei em biomedicina em Parnaíba, na Universidade Federal do Piauí. E aí, assim que eu me formei, eu conheci Jesus. Na verdade, no meu último ano de faculdade, eu comecei a ler a palavra, né? Eu tive uma experiência com Jesus em 2010.
em novembro de 2010, no dia depois do meu aniversário. Meu aniversário é dia 27, eu recebo presente, o meu novembro tá chegando. Brincadeira, gente. E aí, no dia 28, não, no dia 27 pela manhã mesmo, porque eu fiz uma festa pra mim, né? Tinha só umas 4 amigos, eu fiz uma festa desse ano de 2010 pra mim. E aí nessa festa, que só tinha 5 pessoas, irmãos, tinha um som que dava mais ou menos nessa altura assim da parede. E tudo bombando, lá eu dançando, bebendo, fumando, usando drogas. Nesse tempo eu usava drogas, a velha Calima. E aí eu tinha um namorado nesse tempo, tava lá também. E aí no outro dia eu acordei, eu participava nesse tempo, eu era do Vale do Amanhecer. E aí, quem é do Vale do Amanhecer sabe que você não pode beber. Mas eu bebia, usava droga, não fazia nem, como dizer a história, nem fedia nem cheirava, a entidade baixava do mesmo jeito. Uma vez eu fui até pro local lá do trabalho, depois de fumar uma maconha para saber, né? Porque eles diziam que não podia, mas não aconteceu nada. Hoje em dia eu sei por quê. E aí eu sei que nesse dia, depois da festa, no outro dia eu acordei e parecia que eu tinha levado uma surra de pau, né? E eu não conseguia nem me mover, parecia que eu tava doente mesmo, com febre. E aí esse rapaz que eu me relacionava na época, ele chegou e disse assim pra mim: tu quer alguma coisa pra comer? Ele saiu pra comprar uma coisa pra me comer, um caldo lá, uma coisa. Nesse instante eu sei que eu tava lá e era engraçado porque parecia que as portas se conectavam. Esse pequeno apartamento lá que eu morava, ele tinha um vão. E aí corria um vento nesse momento que eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei quebrada, morta, de ressaca ali, de todo jeito. E aí eu escutei, comecei a me quebrantar, na verdade. Primeiro eu não escutei, eu comecei a me quebrantar e comecei a falar com Deus de uma maneira tão sincera como eu nunca tinha feito antes. Eu já tinha participado de catecismo, eu já tinha... eu comecei a ver catecismo na época que nem era para fazer. Com 7 anos de idade eu já ia, sempre ia. Fui da igreja católica, aí depois fui da maçonaria, entrei na Rosa Cruz, já estava no Vale do Amanhecer, né? Já tinha ido na igreja evangélica, mas não tinha me firmado. Eu sei que eu cheguei no meu limite, aí eu me ajoelhei e eu disse assim: Senhor, eu não disse Senhor porque eu não dizia Senhor, eu disse Deus, eu não te conheço, mas eu não aguento mais essa vida, muda a minha vida, eu não aguento mais essa vida. Quando eu me ajoelhei, eu senti um vento ali passando e uma voz disse assim: pois para de beber e lê a Bíblia. Deus falou na linguagem que eu ia entender, irmãos. Vou baixar o som, né? Vou baixar. Amém. Tá bom? Deus falou pra mim. Vou baixar mais aqui. Vou tirar, gente. Pronto, para não interferir. Então, Deus falou para mim assim: para de beber e lê a Bíblia. E aí, depois que eu me levantei dali, eu já tomei uma decisão. Eu não estava na igreja nem nada. Foi um momento, eu ainda estava no, como a gente gosta de dizer, no mundão, né? E aí, eu cheguei pro meu pai, eu sabia que ele tinha ganho uma Bíblia de um colega dele de trabalho, ele me falou, e aí eu pedi para ele essa Bíblia e comecei a ler. Eu gosto de dizer assim, eu acho que eu tava tão ruim, que eu não aguentava nem ouvir ninguém pregar para mim. E às vezes a gente tá desencantado, porque a gente olha para fulano, não dá testemunho, fulano, cicrano, não dá testemunho. Mas tem um testemunho que nunca falha, né? Que é a palavra de Deus. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus. Quando eu comecei a ler Mateus, e aí eu disse: meu Deus, se isso aqui é a verdade, eu tô toda errada, porque lá dizia para oferecer outra face quando alguém me fizesse mal. Só que eu era muito cheia de mim mesmo, muito cheia da minha autossuficiência, né? Eu me basto, eu não preciso de ninguém. E nem tanto isso, mas no sentido de que, ora, se alguém me fez mal, eu gosto da expressão, né? Não vou oferecer outra face, né? Eu como arroz, não é sugesta não, que a gente tem esse dizer, né? Então eu não estava aqui para receber afronta de ninguém à toa.
E aí eu me indignava com isso, eu fechava a Bíblia e largava ali. Isso foi em 2010, aí eu parei de beber aí, né? De 2010 até o tempo que eu me converti mesmo, que eu tomei uma decisão pública por Jesus, foi em 2011, eu acho que eu toquei em álcool umas 4 vezes, mas nada similar como eu bebia, que era de segunda a segunda, né? Não tinha uma folga, só mesmo quando eu decidi ali fazer alguma outra coisa, mas raramente, era de segunda a segunda. Karine, teus pais sabiam disso? Sabiam, eu tenho certeza que eles sabiam, mas eles não sabiam como chegar em mim, porque eu estava extremamente com a alma adoecida, né? Tava com uma alma bem doente já, isso em 2010, porque em 2009 eu já tinha tido um quadro de depressão, mas nem todo mundo que tem depressão, irmãos, fica acamado. E a gente ainda tem um estereótipo com depressão de achar que depressão não é doença. Não existe a doença mal de Parkinson, existe a doença depressão, que tem fatores fisiológicos e fatores emocionais. Não é só uma coisa ou outra, é uma teia de coisas que envolvem a depressão. E eu tive um quadro de depressão que culminou até numa tentativa de suicídio. Nós estamos inclusive no Setembro Amarelo. Eu quero te alertar aqui, foi uma das coisas que o Espírito Santo me lembrou para me falar, de que quando uma pessoa tenta se suicidar, ela não quer porque ela quer morrer, eu quero porque quero morrer. Eu não vou generalizar, mas muitas pessoas não é isso que ela quer acabar com aquela dor. Existe uma dor na alma de alguém que está num quadro de depressão ou em alguma outra síndrome, né, desses quadros depressivos que a gente sabe, quadros de ansiedade, síndromes do pânico, que geralmente levam a pessoa a uma tentativa contra a própria vida. Nós que somos cristãos, nós somos pró-vida. Mas o que essa pessoa, o que eu quero frisar? Algumas dessas pessoas, elas não querem se matar, elas querem acabar com aquela dor. Então, eu sei que é difícil, irmãos, porque eu estava de uma maneira que ninguém conseguia se aproximar de mim, eu não permitia. Porque eu estava com a minha alma doente, mas eu não queria que ninguém eu não queria ajuda. Então eu sei que talvez você não consiga tocar algumas pessoas, mas você que está aqui, é cristão, eu vou te dizer que existe uma coisa que toca onde ninguém toca: a oração. Onde o braço, a fala não chega, a tua oração chega. Eu digo porque eu tive amigas cristãs que, em meio a tudo isso, elas não vinham falar para mim. Acho impressionante isso. Mas Deus deu uma sabedoria para o alto. Eu sei que elas oraram por mim. E uma delas é uma pessoa maravilhosa, Renata, ainda hoje a gente tem contato. Eu sei que ela se gastou em oração por mim, né? E de vez em quando a gente saía, tomava um sorvete, né? Ou se comunicava, mas algo bem espaçado. Mas elas foram pessoas chaves. Então, quando alguém tenta contra a própria vida, muitas vezes o que ele quer acabar é com a dor e não com a vida dele. Então, se você vê alguém passando em situação de sofrimento emocional, não estou dizendo que todo sofrimento é depressão, a gente tem que identificar isso. Nós teremos aflições e nós precisamos ter educação emocional para lidar com isso. Foi isso que eu comecei a aprender, a gerenciar as minhas emoções, porque eu continuo tendo lutas, irmãos, e não são poucas, mas eu aprendi a lidar com as minhas emoções, né? Não julgo ter alcançado, mas estou prosseguindo para o alvo. E aí em 2011 eu voltei para Teresina, tive essa experiência em 2010, 2011 voltei para Teresina, e lá já não estava mais bebendo, só fumava maconha, porque eu dizia que maconha, foi Deus que plantou a maconha, então pode fumar maconha. Tá amarrado, em nome de Jesus, cancelado. Entenda que eu estou falando o que eu pensava antes, né? Lógico que eu sei hoje em dia, né? E aí o que acontece? Quando foi em 2011, eu já tocava na noite, né? Enquanto estava na faculdade, eu sempre cantava em banda, cantava na noite. E aí fui para Teresina, consegui uma banda para cantar, ficava fazendo meu estágio e cantando na noite. Foi nessa banda que eu conheci, eu acho que eu já contei lá na igreja, mas tem muita gente aqui que não ouviu, a moça que eu me relacionei, né? E aqui eu toco em outro ponto, que às vezes a gente pensa assim, meu Deus,
a homossexualidade é um mega pecado. Não, eu vou te dizer o que é a homossexualidade. A homossexualidade é um pecado, assim como a prostituição, a lascívia, assim como os pecados sexuais que a gente tem. E eu ainda vou te dizer mais uma coisa para abrir a tua mente. Quando o ser humano, ele começa a procurar várias coisas para preencher um vazio, eu digo várias coisas pecaminosas. Quando ele não consegue encontrando em cada cadeia de pecado, ele vai procurando um em outro. E a homossexualidade, pode observar quem é que entra. Geralmente aquela pessoa que teve insucessos amorosos, afetada emocionalmente na paternidade, machucada por homens. Estou falando da lésbica, não no caso do homem gay, né? Então, ela procurou relacionamentos com homens, teve aquilo ali. Tem até homens que tiveram filhos e famílias e de repente se descobriram gays, porque o pecado, irmãos, ele vai crescendo de tal forma que aquilo não supre mais ele já não consegue mais ter prazer, então ele vai procurar outras perversões. É por isso que aparece a pedofilia e tantas outras coisas, como a gente já sabe que é pecado. Então não é que é um super pecado, é mais um pecado, e a glória de Deus é suficiente para arrancar qualquer pessoa de qualquer uma dessas áreas, entendeu? Porque quando a gente diz assim, mas fulano aqui é o homossexual, vixe, Deus faz assim. Não, irmão, Deus não faz assim. A graça é suficiente para todos, né? Ela ainda até sorrindo aqui. A graça de Deus, Deus é poderoso. Deus não faz assim para vencer o diabo, não. O diabo já está vencido na cruz. Você está entendendo? O pecado já está aniquilado por Jesus. E aquele que se submete à graça de Deus, ele vem e lava aquela pessoa, independente de qual pecado seja. Se matou, roubou, prostituiu, pedofilia, independente do que for. Então, foi nessa banda que eu conhecia essa moça, né? E aí, só como eu disse, na minha cabeça eu tava melhor, né? Tava lendo a Bíblia, né? E para você ver, eu vou te contar o que é o principal, não posso me alongar, tentar me resumir. Essa moça foi usada para me dar 2 CDs, porque nessa época a minha amiga que orava por mim me levou para fazer o encontro de jovens com Cristo. E lá, né, são muitos detalhes, irmãos. E lá eu gostei tudo. Quando eles diziam, vamos orar, eu tentava fazer a oração do Vale do Amanhecer, mas não dava certo. Parece que eu não conseguia orar. Por quê, irmão? Porque a graça de Deus estava lá naquela igreja, né? E tudo aquilo eu observando, eu digo, rapaz, por que eu não consigo fazer aqui? Aí eu sei que aquilo já foi me movendo, né? E a palavra foi me limpando ao ponto que eu decidi, pai, eu vou ficar só lendo a Bíblia mesmo. Eu vou entregar essas armas aqui lá no Vale do Amanhecer, não quero nem saber mais disso aqui. Se a Bíblia é a verdade, então eu vou ler a Bíblia. E eu tive várias experiências sobrenaturais com Deus dentro do Vale do Amanhecer, né, que eu tentava chamar o nome das entidades, porque eu já estava me expondo à luz da palavra, e as entidades parece que não vinham mais com aquela força, porque, irmãos, a palavra de Deus é quem liberta, né? Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então eu disse assim, não, isso aqui é mais forte do que isso aqui que eu achava que isso aqui que era o babado. É outra misticismo que a gente tem, muito religioso, né? De que a pessoa está na macumba. Tem pessoas que estão lá, irmãos, porque ela vai para fazer o mal. Mas eu conheci várias pessoas no Vale do Amanhecer, por exemplo, que iam lá porque achavam que ali eles teriam paz, porque ali eles iam encontrar vida, porque ali eles iam encontrar bondade. Como eu vi um pai levar uma criança possessa por demônios, que hoje eu sei que eram demônios, e na cabeça dele ele queria que aquele pessoal libertasse aquela criança, ele desesperado. Então nem todo mundo que vai num lugar desse é porque ele está buscando o diabo. Não, ele vai porque ele acha que tem Deus, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, assim como tinha cegado o meu. Mas a graça de Deus, ela vem nessa pessoa, vem em qualquer outra. Eu sou o tipo da pessoa que eu creio, e eu acho que todos nós deveríamos ser assim, que a graça de Deus é suficiente para salvar o macumbeiro, a prostituta, a lésbica, tudo, o pior pecador. A graça de Deus é suficiente. Não existe jeito, isso aí é macumbeiro, Deus não vai fazer. Irmão, tira isso da tua cabeça. A graça de Deus é suficiente. A tua oração toca onde a gente não pode tocar. Então, eu comecei a ter essas experiências, lendo a palavra, né? E aí eu li Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Quando eu cheguei em Romanos, vou ler aqui para você esse trecho. Eu disse para Deus que estava no curso das águas dele.
Então eu vou ler. Se você puder, abra aí. E enquanto eu li essas passagens, irmãos, eu ficava extremamente chateada com Deus. E eu dizia, meu Deus, se isso é a verdade, eu estou toda errada. Isso eu usando droga, cantando na banda do mundo, mas lendo a Bíblia. E já tinha ganho 2 CD do Thales Roberto, porque eu disse, tá aí, encontrei a primeira música de crente que presta. Que o povo é só essa, tô dizendo a velha Kaline, só essas músicas gritando, umas coisas antipáticas. Aí um pastor, muito amigo meu, que tá lá em Teresina, o pastor Valdir, se um dia ele viesse aqui, um abraço, pastor Valdir, você foi um instrumento na minha vida. Nunca me congreguei na igreja dele, mas ele falou comigo pelo antigo MSN, e ele me mandou uma música do Thales Roberto. E quando eu ouvi aquela música, ela capturou a minha alma. E eu escutava a música do Thales, era impressionante como eu rolava no chão de chorar. E eu não entendia por quê. Eu ia no ônibus e começava a chorar quando dizia que pai, eu sei que não mereço mais. Eu começava a chorar. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai. E eu lá sabia que Deus era pai. E eu nem entendia isso. Eu só sei que eu só começava a chorar quando eu via aquilo. E eu me lembro que junto com essa moça lá, eu comprei uma Bíblia para ela, dei de presente, irmão, eu sempre fui pregadora, mesmo quando eu era descrente. Descrente assim, porque o Senhor já tinha me elegido nele antes da fundação do mundo. E eu me lembro claramente, eu sentada com ela e lendo para ela a parábola do semeador, né? E outra parábola também, que me fugiu aqui a memória. E eu dizia assim, fulana, tu não tá entendendo isso aqui. É isso que Deus tá falando. Ela disse, é mesmo, Kaline, eu queria entender assim como tu entende. E aí ela me deu o DVD do Thales. Aí eu assisti. E nisso eu tava lendo a Bíblia, chegando em Romanos. Tudo junto. Nisso eu assisti no DVD do Thales com ela aqui, né? Menina, eu me acabando de chorar quando no DVD tinha, no primeiro DVD dele, tinha o testemunho dele. Quando ele começou a falar o testemunho dele, eu chorava copiosamente. E eu virei para ela, eu disse, é isso que eu sinto. É esse vazio que eu sinto. Eu tava numa banda, eu era bonita, toquei até no festival de inverno em Pedro II, né? Tava galgando as coisas que eu achava que eram legais para mim naquele tempo, né? Eu tava granjeando sucesso diante dos homens, mas faltava alguma coisa. Aí ela olhou para mim e disse assim, é isso que tu sente, pois deve doer muito. E aí eu disse assim, vamos na igreja, que era a igreja de uma dessas minhas amigas que orava por mim, que eu tinha ido lá na minha infância. E aí nesse inteirinho eu li Romanos, que eu vou ler para você agora. Lá no verso 20 vou achar aqui. Tá aqui, verso 24. Por isso Deus, depois você lê o capítulo todo, o 1 diz assim, 24. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Olha só o que ele está falando. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Era assim que eu me sentia, parecia que eu estava vivendo uma mentira. Porque tudo que eu vivia, a Bíblia dizia que era errado, que não era aquilo. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, esse aqui é o resultado dessas pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira, que abraçaram as vãs filosofias. E era assim que eu era. Eu dizia que eu sou hedonista. Eu dizia assim, eu quero saber os meus limites, eu quero me testar em todos os lados. E me testei e fui pro buraco. E aí ele diz assim, por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Lembra que eu falei que é uma sequência de pecado? A homossexualidade é mais um tipo de perversão sexual.
homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Olha o que ele vai dizer aqui. E esse versículo que eu vou ler me chamou muita atenção. Primeiro, porque ele condena a prática, e segundo, quando ele mostra como são essas pessoas. Meu Deus, que esse vídeo, olha eu aqui, né, que sou eu na fila do bolo, que esse vídeo não seja derrubado, né? A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus. São insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, enfim, você viu aqui uma sequência de coisas, né? Carlinhos está falando uma mentira. Eu conheço vários homossexuais, são pessoas maravilhosas e tal. Eu também conheço pessoas que trabalham, que são médicos, eu também conheço. Eu saí desse meio. Mas quando eu comecei a ler isso, desobediente aos pais, raros aqueles que estão em comunhão plena com seus familiares, né? Então, como que algo é bom se não existe uma comunhão, uma concordância na família? Não tem como, gente. A postura, gente, eu já estive em boate gay. Todo tipo de baixeza e perversão que você puder imaginar tem lá. Meu Deus, eu espero que isso aqui... Eu digo quem sou eu na fila do pão? Mas eu não sei se você sabe, mas na Semana do Orgulho LGBT, várias páginas no Instagram, que só porque disseram que homossexual... Várias não, mas eu sei de uma que foi derrubada, né? E várias coisas no Twitter, porque disseram que homossexualidade é pecado. E eu tô aqui pra bradar, porque eu nunca pedi isso pra Deus. Eu não quero ser a pró nessa verdade. Eu nunca imaginei me militando nessa causa. E não me vejo como militante, né? Mas estou aqui testemunhando o que Deus fez na minha vida, né? Mas eu tô falando do que eu vivi. Eu não posso falar do que os outros viveram, mas o que eu vivi, sim. São pessoas que não gostam de crente, porque eles acham que a gente é, sei lá, é tudo doido, que Deus não gosta do que eles, porque é radical. Todas essas falácias que a gente escuta, isso é real. Se você for, todo tipo de perversão e baixeza tem no meio deles. Eles ficam uns com os outros. Como que isso é positivo? Tá um dia com um, no outro dia tá com o outro. Troca-se de relacionamento muito fácil. Gente, são em coisas simples que a gente pega em verdade. Mas estão querendo travestir a mentira de verdade. E alguns cristãos até são simpatizantes. Até curtem as fotos dos casais homossexuais. Gente, isso é doído pra mim te falar aqui, porque eu conheço várias pessoas e como eu queria que Jesus alcançasse, mas só Deus para alcançar o coração delas, entendeu? Só Deus. Mas o que eu quero te dizer com isso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Assim como Ele fez na minha vida, pode fazer na vida de um familiar seu, ou se você está aqui e enfrenta problemas com homossexualidade, busque ajuda. Porque parece, agora falando para a igreja, que dentro da igreja existe um tabu em se falar de homossexualidade. Sabe por quê, irmão? Porque a primeira coisa que existe é essa ideia do super pecado, que todo mundo é liberto de tudo. Mas uma pessoa pode entrar na congregação hoje e estar sendo discipulado em cima de um pecado de adultério. Não que ele esteja na prática do pecado, mas ele está se libertando dos desejos pecaminosos. Todo mundo aqui sabe disso. Ou uma pessoa que entrou e está se libertando do vício do álcool, da droga. Mas não pode a pessoa entrar, o cara entrou hoje gay, amanhã ele já tem que estar casado, ou ele tem que estar, vou dizer com minhas palavras, homem, de acordo com os teus padrões. Mas não é assim, meu irmão, que Deus trabalha. A graça de Deus
ela serve para você, mas serve para o outro. E um chamado que eu faço à igreja, eu digo, nós precisamos tirar o nosso coração religioso e orar a Deus para saber como acolher essas pessoas, porque são esses gays e esses homossexuais que você tanto, e alguns de nós, me perdoe te dizer isso, se inflamam de ódio e não... eu não estou falando de simpatizar, eu não estou falando de concordar, mas também não estou falando de discursos de ódio, né? Ou qualquer outra coisa. Eu sei que isso não acontece aqui, mas eu preciso deixar registrado aqui, né? Porque eu sei que talvez outras pessoas possam ver. Então isso não ganha ninguém, mas se chegar, por exemplo, 10 homossexuais na sua congregação ou na minha, como que eles vão ser recebidos? Vão ser vistos como ET? Como que a gente vai lidar com eles? Nós precisamos pensar sobre isso como igreja, né? Porque eu tenho um livro muito bom que eu li sobre os pensamentos secretos de uma convertida improvável. E o meu pastor e a minha pastora em Teresina, o pastor Robert e a pastora Odenir, essa nunca foi a pauta das nossas conversas. Kaline, como é que tu tá na tua homossexualidade? Kaline, não sei o que, nunca foi pauta nas nossas conversas. Porque o meu maior pecado não é a homossexualidade ou a mentira. O meu maior pecado é não entregar a minha vida a Jesus e ter Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Porque se Deus for o Senhor e Salvador das nossas vidas, irmãos, a mentira, a fofoca, a avareza, a homossexualidade, a prostituição, tudo vai embora. Então, às vezes, o que a gente precisa não é simpatizar nem curtir, mas também não ter discurso de ódio. Simplesmente enfocar no que é. Meu irmão, você é pobre, cego, miserável, segue nu, sem Deus. Você precisa de Jesus. Foi isso que a Rosária disse no livro dela, que eu acabei de citar aqui. Que o pastor que se sentou com ela, que foi muito parecido comigo, ele sabia da condição dela, mas ele nunca chegou e disse para ela o teu pior pecado. No contexto dela, sabe o que ele disse para ela? Não, Rosário, o seu pecado é que você não acredita em Deus. Você não crê em Deus. Esse é o pecado de todo mundo, que é não acreditar em Deus. Os desdobramentos pecaminosos que nós temos por uma vida de separação de Deus, aí são vários. Tem gente que rouba, tem gente que mata, tem gente que mente, tem gente que fofoca. Mas todos nós, até a volta de Jesus, estamos sendo redimidos. Então eu estava falando para a igreja. Agora, para você que tem problemas de homossexualidade dentro da igreja, eu quero te dizer que no mundo a gente vai ter luta. Paulo tinha um espinho na carne. Olha, eu não sei se para todo mundo é assim, eu tenho certeza que não, cada pessoa tem um processo, mas para mim, irmãos, eu tive um DR com Deus assim de 15 dias, estou contando a minha experiência, isso não é padrão para ninguém, cada pessoa Deus trabalha de uma forma, mas eu entrei num secreto com Deus tão grande, que a minha mãe, que abominava essa minha condição, abominava assim, é uma palavra pesada, ela não concordava com aquilo. Eu me lembro que eu estava ali sofrendo, orando, jejuando. Eu disse, Senhor, se isso aqui não é de ti, então arranca isso do meu coração. Porque eu acreditava que aquilo era a verdade. Não era porque eu queria ser a demonizada. Não, é porque eu acreditava que aquilo era a verdade. Mas no dia que eu vi na Bíblia, eu digo, se isso aqui é a verdade, eu estou toda errada. E aí eu peguei, simplesmente, passei 15 dias e em um desses momentos a minha mãe disse, minha filha, quem te garante que tu vai ser feliz sem isso? Mas eu não vi ali Deus falando, né? Fiquei assim, eu digo, não, eu vou para Jesus mesmo. E continuei. No 15º dia, eu acordei de oração e não doeu mais. E dali para cá, irmãos, foi de glória em glória, de vitória em vitória. Lógico, você tem que tomar medidas, se separe de todas as amizades que você sabe que tem algum tipo de embaraço com isso. Eu precisei sair daquele mundo. Eu fiquei só. Talvez você vai precisar ficar só, sem esses amigos aí. Mas eu quero te dizer, você precisa correr para os altares de Deus. Lembra que eu falei? Existe um lugar no coração de Deus. O meu primeiro ano de fé foi um ano muito só. Só tinha mesmo meus pastores e poucas pessoas próximas de mim que a gente convivia mais. Porque eu estava construindo novas amizades, porque as antigas eu precisei deixar todas. A gente sabe até que para evangelizar, mas eu não tinha condições, porque eu era droga, eu era homossexualidade, eu era outros embaraços. Ah, Kaline, tem outras formas? Tem, mas foi essa forma como Deus trabalhou comigo. Né? Então, se você luta com isso, se você está aí, diz assim, eu tenho isso, eu quero te dizer, corre para Deus, se separa das amizades,
busca pessoas para você conversar. E eu sei que essa palavra aqui já vai te ajudar de certa forma, porque eu quero tirar dos teus ombros o fardo de você precisar ser perfeito. Eu não estou dizendo para você andar na prática deliberada do pecado, porque uma coisa é a prática deliberada do pecado, outra coisa é você ainda estar no processo de Deus te transformar, mas você precisa fazer aquilo que Deus já te direcionou a fazer, deitar fora algumas amizades, separar conversas e buscar os altares de Deus. Você precisa se dobrar aos altares de Deus, porque foi no lugar da presença. Eu conheci o Espírito Santo na face de amigo, tão forte, porque eu disse, eu não tenho nenhum amigo. Então é aí onde eu resgato a frase, né, que eu disse para o meu amigo Espírito Santo, dizendo assim, eu não tinha motivo para viver, e agora eu vivo para ti. Porque tudo isso era um embaraço na minha mente, que o pecado e atormentados para quem quer se libertar, ainda não conseguiu. É preciso entender que a santificação é um processo e que Deus está presente em todo esse processo. Exatamente, Deus está presente em todo o processo, mas você precisa tomar uma atitude. Se você continua com os segredos guardados, você está com um segredo com Satanás. Porque eu me expus à luz, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 4 vezes. Quantas vezes eu me gastei falando? E olha, eu vou te dizer, antes de me casar, né, eu ficava muito assim, será que eu vou ser completa? Eu vi um testemunho da Sara Shiva que acalmou muito o meu coração, né? E porque eu conhecia aquela realidade, eu dizia, não, eu não vou ser completa no casamento, mas eu decidi confiar em Deus. E eu sou extremamente completa no meu casamento, para a honra e glória do Senhor. Eu sou completa com meu marido. Teve dificuldade? Teve. E eu vou te dizer, vai ter dificuldade. Do mesmo jeito que tem dificuldade para quem quer largar o álcool, ou a pessoa que saiu do crack, ela vai continuar tendo dificuldade. Gente, o diabo vai vir sempre bater nas portas para você que lida com a mentira. Vai sempre vir aquela pessoa para você contar a tal da mentira branca, que não existe mentira branca, entendeu? As portas vão sempre estar lá, mas o que nos livra, o pastor Charles fala demais disso. Ai dele, e ai de mim, ai de todos nós, se não submetermos a nossa vida diariamente, expusermos o nosso coração diariamente ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sou pobre, cego, nu e miserável, sem a tua presença. Preciso que o Senhor venha com a tua graça e me lave, porque a minha vontade agora era de fumar um baseado, minha vontade agora era de me prostituir, minha vontade era agora de me deitar com meu namorado e expor para Deus. Porque o que Deus gosta, irmão, não é de oração longa, o que Deus gosta é de oração sincera. A minha oração foi sincera, disse, Deus, eu não aguento mais essa minha vida, muda a minha história. E Ele mudou. E daquele momento eu sempre fui clara com Deus. No dia que Deus me batizou com o Espírito Santo, um mês depois de convertida, 1 mês e pouco, eu estava no culto, a mulher disse assim, olha, esse aqui é para todo aquele que é filho de Deus. Eu só disse assim, Deus, não estou dizendo que é um método, tá bom? Foi a minha experiência. Eu disse, Senhor, eu sou tua filha. Diziam que aquilo que eu recebi era do Satanás, isso aqui é de ti. Então se é de ti, é para mim também, me dá. Eu só disse isso, irmão, porque Deus viu a sinceridade do meu coração e Ele me deu. E foi tremendo, foi fantástico. Isso aqui é pra outra história. Mas, Kaline, o que é que tu queria falar com tudo isso? O que eu quero dizer para você, irmãos? Primeira coisa, tô te contando algo que o Senhor transformou na minha vida. Conta para as pessoas o que Deus transformou na tua vida. Kaline, eu não tenho nada para contar, porque eu ainda tô cheio de segredo com o capeta. Pois pega alguém, uma liderança, e te aparta disso. Até quando você vai ficar empurrando? Quantos anos você vai ficar empurrando esse segredo com o diabo e vai ficar com tua vida empacada? É como diz a história, a pessoa diz assim, como eu ouvi de uma pessoa, cara, mas tu só tem 10 anos, não sei o que. Eu digo, irmão, vou fazer 10 anos de conversa para a honra e glória do Senhor. Não estou em nenhum lugar por mérito meu. De forma alguma. Se não for a misericórdia e a graça de Deus na minha vida, não sei nem o que eu digo. Eu vou até finalizar a minha fala porque falta pouco tempo. E vou te dar a chave para você sair dessa vida cristã empancada. Sabe qual era o segredo de Davi?
Ah, Davi era um homem arrependido. Não, Davi era um homem que reconhecia. Na hora que ele pecou, ele reconhecer. Porque como é que você vai se arrepender do orgulho se você não reconhece que é orgulhoso? Como é que você vai se arrepender da mentira se você não reconhece que é mentiroso? Ei, reconhece. Começa a reconhecer as tuas mazelas. Você não tem coragem de reconhecer nem para você mesmo que você é esse crente mequetrefe. Me perdoe te dizer essa palavra. Esse crente meia boca que ainda compra e não paga. Pelo amor de Deus. O amor de Deus é tão caro para usar nessas coisas. Você tá me entendendo? Então, aproveita esse tempo que Deus está te dando ainda, para aqueles que ainda estão mais tempo em casa, para expor a tua vida no altar do Senhor e largar de mão desse segredo com capeta do inferno que está atrapalhando a tua vida de progredir. Você fica com essa cara apática de culto em culto, ano após ano, e não muda nada. Vou lhe dizer mais uma coisa, isso aí não afeta a mim, nem pastor Charles, nem ninguém. É a sua vida. Às vezes a pessoa acha que está fazendo... Lógico, eu como corpo me preocupo, mas você está fazendo mal é para você. Então, testemunhe de Jesus. Aquilo que Deus fez na tua vida, abre a tua boca e fala. Vamos orar, né, gente? Porque o tempo já está aqui se findando. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui nessa reflexão, nesse devocional. Eu trouxe aqui uma parte do meu testemunho para, de alguma forma, edificar a tua vida. E eu disse para Deus, eis-me aqui. E eu espero que você na sua casa esteja dizendo, eis-me aqui. Porque para mim não foi fácil, irmão, chegar ao ponto de falar isso sem dor, sem mazelas. Porque eu precisei que o Senhor viesse e me lavasse. Mas eu precisei assumir o protagonismo da minha vida, inclusive das partes ruins, e dizer, a culpa é minha, fui eu quem trilhei esse caminho, mas Deus, eu me arrependo por ter manchado o teu altar, como diz aquela canção. Eu me arrependo dos caminhos que eu tomei, eu me arrependo dos segredos que eu tenho com Satanás. Você está se arrependendo aí, meu irmão? Você está orando aí na sua casa? Nós colocamos o nosso coração diante de ti, Senhor, porque sem a tua presença somos cegos, pobres, nus e miseráveis. Todos nós, Senhor, carecemos da tua graça. Todos pecamos e outrora estávamos destituídos da tua graça, Senhor, da tua glória. Mas hoje nós nos arrependemos do pó e na cinza, clamando, Deus, clamando. Eu clamo pela vida de cada um aqui, Deus, que tem pecados ocultos, para que o Senhor venha e revele, Deus, como o Senhor fez com Davi e orava. Revela, meu Senhor, ao meu coração aqueles pecados que estão ocultos, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Que o Senhor faça assim na minha vida e faça assim na vida dos meus irmãos, Pai. Que cada um aqui seja regimentado, Deus, para testemunhar daquilo que vive, Senhor. E aquilo que ele ainda não está vivendo, eu te clamo por graça do alto, Pai, e misericórdia, Deus, para que ele possa se arrepender e mudar de destino, mudar de rota. Diga basta de uma vida empacada, basta de viver as mesmas coisas. Irmãos, orem pedindo a Deus, Senhor, me dá problema novo, porque eu pego problema todo o tempo, até isso, encha paciência. Eu já disse, Deus, me dá problemas novos, porque esses aqui eu já estou querendo vencer, porque vai sempre ter luta, vai sempre ter problema. Mas a minha oração é que você seja fortalecido, principalmente para largar as más condutas, as velhas mazelas que você deixou guardada no baú do pecado. Toda mentira, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus na tua vida, caia por terra em nome de Jesus. E que você se exponha à disciplina do Senhor, que você se exponha aos irmãos, que você se exponha ao conselho dos teus pastores, que você se permita pastorear em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar. Só falta um minuto aqui, a live vai encerrar. Antes de encerrar, eu quero deixar o meu abraço aqui. Eu sei que minha cunhada estava aqui, não sei se ela ficou até agora. Mandei Celene, irmã Gracideia, irmão João Carlos. Espero que vocês tenham sido abençoados de alguma forma, irmãos. Que Deus tenha me levantado para falar nessa área. E eu te digo, aquilo que te indigna,
paz, pastora